Saudações tricolores, galera! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em pauta no Fluminense, que é o impeachment, o processo de impeachment do presidente Pedro Abad e também o processo que está correndo aí na Justiça Comum. Mas antes da gente conversar sobre isso, se inscreve aqui no nosso canal, ative aí o sininho para você receber as notificações aí dos nossos vídeos. Fique ligado também na atualização do nosso site, saudaçõestricolores.com. É um site que já está com 3 meses aí de vida e com bastante audiência, bastante sucesso entre os tricolores. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre o impeachment. Como é que nasceu esse impeachment? Um grupo de conselheiros insatisfeitos com a gestão do presidente Pedro Abad se reuniu e resolveu formular um pedido de impeachment. Esse pedido de impeachment não pode ser baseado somente na insatisfação desses conselheiros. Eles apontaram então 10 razões para que o presidente fosse afastado do seu cargo. Recolheram um número mínimo de assinaturas, na realidade chegou a 77 o número de conselheiros que assinaram esse pedido de impeachment e protocolaram junto à mesa diretora do Conselho Deliberativo. Fernando Leite, presidente do Conselho Deliberativo, recepcionou esse processo e deu sequência no rito, remetendo esse processo, melhor dizendo, para a Comissão de Assuntos Disciplinares do Fluminense. Essa, por sua vez, notificou o presidente Pedro Abad que havia um processo de impeachment em andamento e estabeleceu um prazo para que o mesmo apresentasse, se fosse da vontade dele, a sua defesa, o que acabou sendo feito. O Abad apresentou sua defesa para essa comissão de assuntos disciplinares. Com a defesa em mãos e com o pedido de impeachment em mãos, a comissão se reuniu e emitiu seu parecer. E ele foi favorável ao impedimento do presidente. Dos 10 pontos apresentados, 8 foram considerados pertinentes por essa comissão. Entre eles, a gestão temerária e também o prejuízo ao clube, prejuízo ao patrimônio do clube. De volta às mãos do presidente Fernando Leite, o processo agora teria que ter um agendamento de uma sessão extraordinária que vai tratar somente desse assunto. E aí já começa a ter uma pequena divergência entre situação e oposição. Porque, estatutariamente, o Fluminense tem 300 conselheiros, mas na prática, hoje, só tem 215. O estatuto reza, nominalmente, que 150 conselheiros têm que estar presentes na sessão para que atinja o quórum mínimo e a sessão possa ser aberta. Sem a presença desse quórum mínimo, a sessão terá que ser adiada. Vai ser realizada uma nova chamada no mesmo dia, depois essa sessão vai ter que ser adiada e o presidente vai ter que convocar uma nova sessão. O presidente do Conselho Deliberativo vai ter que convocar uma nova sessão. No entendimento da oposição, esses 150 ao que o Estatuto se refere à metade dos 300 conselheiros que são previstos no Estatuto, né? E como hoje só existem 215 aptos a votar, a oposição entende que bastariam 108 conselheiros estarem presentes, assinarem lá o livro de presença dessa sessão para que ela seja aberta. Mas, independente desse entendimento da oposição, o número para ser atingido para a sessão atingir o seu quórum mínimo são de 150, realmente, 150 conselheiros assinando o livro de presenças. Bom, uma vez superado isso, seria necessário 2/3 dos presentes votarem a favor do impedimento do presidente Abad para que ele realmente seja deposto do cargo de presidente do Fluminense. Agora, nesse interim, o presidente Pedro Abad fez um requerimento ao Fernando Leite, presidente do Conselho Deliberativo, para que fosse suspenso esse rito do impeachment. E o que o presidente Pedro Abad alegou? Ele alegou irregularidade na composição da Comissão de Assuntos Disciplinares. Para a gente entender isso, a gente tem que dar um passinho atrás. Lá atrás, quando Pedro Abad foi empossado, ficou acertado lá com seus correligionários que o presidente do Conselho Deliberativo seria o senhor José Eugênio. De fato, assumiu o Conselho Deliberativo, a presidência do Conselho Deliberativo à época. Dentre outras obrigações do presidente do Conselho Deliberativo recém-empossado, numa candidatura recém-eleita, existe a nomeação de conselheiros para as comissões, dentre elas a Comissão de Assuntos Disciplinares. Então o senhor José Eugênio nomeou 5 conselheiros e ele renunciou. O José Eugênio renunciou ao seu cargo de presidente do Conselho Deliberativo e foi promovido a uma nova eleição consensual. Fernando Leite foi um nome de consenso de todos os grupos políticos lá. A gente conversou com várias frentes políticas
e todos confirmaram que Fernando Leite foi um nome consensual de todos os grupos políticos, tanto que ele não teve um adversário nessa eleição. Ele foi eleito basicamente por todos que estavam presentes lá e sem adversário. Fernando Leite assumiu a presidência do Conselho Deliberativo. Após ele assumir as atribuições de um presidente do Conselho, ele procura os conselheiros membros das comissões e pergunta se eles gostariam de permanecer, se eles gostariam de sair e o que eles prefeririam fazer, uma vez que é o tempo que mudou a presidência do Conselho. Da comissão de assuntos disciplinares, compostas por 5 conselheiros, 3 falaram que gostariam de permanecer. Um informou que gostaria de sair e o outro não respondeu no prazo pré-estabelecido. Então, Fernando Leite, de posse dessas informações, promoveu uma alteração. Saíram 2 conselheiros, o que não respondeu e o que não queria permanecer, e entrou outros novos nomes, 2 novos nomes para a composição, que é a composição até hoje da Comissão para Assuntos Disciplinares. Pedro Abad entendeu que aí houve uma irregularidade, porque essa comissão seria uma comissão permanente que teria que ser a mesma durante toda a sua legislatura, todo o seu triênio, toda a sua gestão. E fez esse requerimento ao presidente do Conselho, que negou, falou que não houve irregularidade e que não haveria por que suspender o rito do impeachment. Inconformado, o Pedro Abad procurou a Justiça. E aí eu quero fazer uma pequena pausa para falar do advogado Fernando Setembrino, do presidente Pedro Abad. Fernando Setembrino pode ser torcedor de qualquer clube. Ele não está aqui figurando como torcedor, e sim como um profissional. Ele é um advogado, está exercendo o seu ofício, e ele está representando um cliente, como um outro qualquer, numa ação como uma outra qualquer. É claro que para nós é difícil dissociar, porque é o nosso Fluminense que está sendo processado pelo seu presidente. E é sabido que o Fernando Setembrino é torcedor de um rival. Mas a gente tem que saber discernir o profissional do torcedor. E o Fernando Setembrino agora está cumprindo o seu papel de advogado. Mas voltamos a falar aqui um pouquinho sobre o processo que o Abad colocou o Fluminense e o Fernando Leite no banco dos réus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele pediu uma tutela antecipada nesse processo devido à urgência. Tutela antecipada, para quem não sabe, é uma decisão interlocutória, uma decisão, como o próprio nome diz, antecipada, de forma antecipada, ou seja, não foi decidido o mérito vai ser decidido lá na frente, mas o juiz pode entender que agora, nesse exato momento, tem que cessar algum dano que está sendo muito prejudicial à parte autora. Nesse caso, a juíza, no caso, entendeu que não assiste razão ao Pedro Abad. E agora o processo vai seguir. Esse processo seguindo é que nos causa bastante estranheza e bastante preocupação. Por quê? O Fluminense vai ser citado daqui a pouco nesse processo, ele vai seguir os seus trâmites normais, é uma ação ordinária. O Fluminense vai ser citado e ele vai ter que apresentar sua defesa sob pena de revelia. E aí é que vem a grande questão. O Fluminense, o departamento jurídico do Fluminense, está sob a gestão do Pedro Abad. Pedro Abad é o presidente do clube e o autor da ação. Como é que o departamento jurídico do clube vai se comportar? Essa que é a grande questão. E a gente vê tudo isso, acompanha tudo isso de muito perto e acompanha tudo isso com muita preocupação. O clube realmente está passando por um momento de uma instabilidade jurídica, instabilidade política, instabilidade financeira muito grande. Então a torcida tem que se unir, a torcida tem que se juntar cada vez mais, protestar, torcer muito para que as coisas andem. E se for protestar, que proteste sem violência, que proteste sem dano ao patrimônio do Fluminense, sem dano ao patrimônio público, que também não parta para violência física contra nenhum membro de nenhum grupo político. Não é assim que as coisas vão ser resolvidas. Mas um protesto bem feito, um protesto de forma organizada, eu acho que pode ajudar o Fluminense a sair dessa situação. Então, espero que a gente tenha conseguido elucidar aqui, esclarecer aqui alguns pontos que não estavam tão claros aí. A gente percebe na movimentação das redes sociais, muita gente com dúvidas aí a respeito do rito do impeachment e também desse processo que o Abad está movendo contra o Fluminense e contra o Fernando Leite, presidente do Conselho Deliberativo. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado.
repito, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ative aí o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do Fluminense. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor.